E provavelmente, tá vendo? Falei e não ativei a transmissão. Rinaldo. Os irmãos escutaram, mas sejam bem-vindos, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto, mais um estudo bíblico sobre ética cristã. Hoje estamos na aula 12. Vovó e eu estamos. Beijo, amém. Amém, Sorainha. Então, como eu estava falando, graças e paz, meus irmãos, hoje recebemos a notícia, o decreto do governo do estado, de que as igrejas estarão autorizadas a voltar a seus cultos no templo, desde que seja com 30% da capacidade, ou seja, não pode ser todo mundo. A partir da próxima semana, ou seja, esta semana até domingo, sem cultos, a partir da próxima segunda que começa a contar o prazo do decreto. Então, esta semana sem cultos presenciais. E, infelizmente, a parte triste, nem os idosos, nem as crianças poderão comparecer nesse primeiro momento de retomada. Devemos manter o distanciamento de 1,5 m entre cada pessoa sentada no banco. Então, provavelmente, como nós já combinamos lá na nossa igreja, ou conversamos, não chegamos a combinar, basicamente serão 2 pessoas por banco, uma em cada extremidade, né? Com álcool em gel lá separado, local para lavar as mãos, tudo isso já colocado. 30% da capacidade do templo, mas quando ele proíbe idosos e crianças, ele já está tirando 70% da capacidade da igreja. Por quê? Porque os pais que têm filhos vão ficar revezando. Ou vai o pai, ou vai a mãe, e alguém tem que ficar com a criança em casa, né? Então, mas aos poucos estamos retomando. Não vamos retomar no momento como queríamos, todo mundo se abraçando, todo mundo se esperando. Não vai ser possível isso. Mas já voltamos a ter culto a partir da próxima semana. Pois bem, vamos começar o estudo de hoje. Hoje nós falaremos sobre o mandamento não matarás. Êxodo 20, verso 13, versículo 13. E o tema da lição de hoje, do estudo de hoje, é o valor da vida. Estamos já no estudo de número 12, de um total de 17. 12ª quarta, falando sobre ética cristã. Estamos aqui firme e forte, louvando o nome do Senhor Jesus. A todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de curtir nossa página no Facebook, a página da IBME Oficial, e não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, dar o like e ativar o sino das notificações. Passem para nós se o áudio está bom, porque eu tirei o microfone de lapela daqui e deixei ele aqui na frente, perto da câmera, para eu falar sem aquele incômodo aqui. Então eu queria saber dos irmãos se o áudio está bom, para que a gente possa dar continuidade ao estudo e eu não ficar falando e os irmãos não escutando. Okay? Vamos lá. Fazer uma oração. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, que hoje foi puxado para mim, viu? Hoje foi corrido, mas graças a Deus, e graças a Deus porque foi corrido, né? Deixa eu até colocar a câmera um pouquinho para cima, porque tá cortando minha cabeça, né, irmão?
pode cortar a cabeça do irmão já é um ovinho. Ele não pode estar cortando a cabeça do irmão. Vamos orar ao Senhor Jesus? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós estamos te agradecendo neste momento, primeiro porque tu és o nosso Deus, segundo porque tu és o nosso Deus e terceiro porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque tu és a nossa rocha, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Te agradecemos pelo teu imenso amor, que nos amou ainda enquanto nós éramos pecadores. Obrigado pela graça do Senhor, que sem nós merecermos, nos entregou o Salvador para morrer em nosso lugar. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque mesmo enquanto dormíamos, o Senhor nos dava livramento. Obrigado pelos sonhos de alerta. Obrigado pelo dia que vivemos, mesmo em meio a tantas dificuldades. Obrigado pelos aprendizados que nos deste da dificuldade. E obrigado por nos fortalecer e chegar até este momento para aprender a tua palavra. Visita todos os teus servos que estão enfermos nesse momento. Abençoe toda a tua igreja. Todos os teus filhos que estão passando por dificuldade. Todos aqueles que estão ao alcance dessa live, dessa transmissão. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa fortalecê-los na força do Senhor, na força do seu poder. Que o Senhor possa manter firmes os idosos e crianças que não podem e não poderão, mediante o novo decreto, ainda retomar a vida normal de culto nas nossas igrejas. Que eu possa sustentá-los e firmá-los e controlar suas ansiedades, para que eles possam continuar te servindo com alegria, mesmo nas suas respectivas. Agora, Senhor, prepara o nosso coração, traga a nossa mente concentração, prepara para receber, para aprender um pouco da tua palavra. Que o Senhor seja o professor, que o Senhor seja o ministro e que nós sejamos apenas ferramentas e instrumentos para também receber a tua palavra. Essa é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa eu mudar a tela para os irmãos. Tá bom o som. Obrigado, Daniel. Obrigado, irmã Susana. Deus abençoe todos vocês. Obrigado a todos e vamos, sem mais delongas, já abrir nossas Bíblias em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Na sua tradução pode estar escrito assim: não matarás. Na minha tradução está escrito assim, como diz o texto no original: não assassinarás. Isso aí faz toda a diferença. Vamos lá. Aqui já está todo mundo o valor da vida. Queria compartilhar logo alguns dados que esse estudioso Hans Heffler traz como reflexão para nós sobre o valor da vida, com dados alarmantes, todos documentados e com fontes confiáveis. E aí eu coloco em aspas o texto dele mesmo. No mundo inteiro morrem anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. Conforme dados fornecidos pela Unesco, a cada ano suicidam-se 500 mil pessoas. Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram pena de morte. Segundo o historiador Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, furgos sangrentos, em consequência do brutal programa de coletivização agrícola. Sem contar os milhões de judeus que foram mortos por Hitler no nazismo. Nos últimos anos, mais de 550 mil indivíduos deixaram a vida na Guerra Civil de El Salvador. Hoje, mais de 40 mil mortes por Covid-19 assolam os brasileiros. Mas, deixa eu pegar um dado oficial aqui para os irmãos, em tempo real. Vou pegar aqui do Covid-19. No mundo, por Covid, já morreram 445.468 pessoas. No Brasil, já são 46.510 óbitos em função do Covid-19. E por que eu trago esses dados?
Segundo a Bíblia, a vida está entre os preciosos dons que o Senhor deu à humanidade. É inconcebível quando nós falamos em pandemia e nós vemos nossos líderes discutirem ou separarem a pandemia entre comércio, entre economia e preservação à vida. Quando na verdade a vida é o dom mais precioso que Deus deu ao homem e não podemos trabalhar ou pensar em trabalho, ou pensar em fechamento, em perda de emprego se eu não estou vivo. Se for no método excludente entre perder a vida e perder o emprego, com certeza eu, Linaldo, vou querer perder o emprego. Porque mesmo nós sabendo que os céus é a nossa morada, nós todos precisamos entender que o desejo à morte não pode ser uma coisa boa para aquele que serve a Cristo. Todos nós só iremos no dia em que for reservado para nós irmos, né? Então, o dom mais precioso que Deus deu ao homem foi a vida. Eu quero citar o texto de Isaías 43, versículo 1 e versículo 7, que está aqui na referência. 43, versículos 1 e versículo 7. Porém, agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Versículo 7. Precisamente todo o que é formado, o que é chamado pelo meu nome, porque eu o tenho criado para a minha glória. Eu o tenho formado, sim, eu o tenho feito. Ou seja, a vida está entre os preciosos dons que o Senhor nos deu. Fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. E Ele mesmo é o dono da vida, enquanto nós somos apenas administradores dela. Então, o primeiro ponto que a gente já precisa de cara ter em mente é que o autor e consumador da vida é Deus e a deu. É Ele quem dá, somente Ele, Deus, pode tirar. Nós, Rinaldo, hoje vive, essa vida que eu vivo é minha? Não. Ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Eu sou apenas o quê? Administrador. Mais esse dom que Ele me deu. O dom da vida. Por isso que eu tenho que zelar pelo meu corpo. Eu tenho que praticar exercícios físicos. Eu não posso deixar meu corpo entrar em rota de desrespeito aos seus limites. Eu não posso deixar de cuidar do meu corpo. Por isso que quando o médico diz, caminhar, não é só questão de estética. É uma questão de preservação do corpo. Por isso que se alimentar bem, se alimentar para ter bem, dormir bem, que é uma das coisas que eu particularmente falho bastante. Então, dormir bem, comer bem, vestir-se bem, se exercitar bem e fazer um tratamento cuidadoso para com o seu corpo é um dos mandamentos para que você possa zelar por aquilo que Deus lhe deu, por aquilo que Deus nos deu, que é a vida. A vida é um dom precioso dado por Deus e, portanto, nós precisamos cuidar dela. O plano de Deus é que não apenas tenhamos vida, mas que tenhamos vida em abundância. João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, Jesus dizendo, e a tenham em abundância. Gostaria de registrar aqui que hoje nós estamos, neste momento, com o nosso maior fórum de presentes na live de estudo bíblico. Estamos com 12 pessoas, 12 conexões simultâneas, 12 espectadores simultâneos, e segundo os cálculos que eu sempre faço, multiplicado por 2, geralmente tem 2 pessoas na frente de uma TV ou na frente de um celular ou de um tablet, nós estamos com 24 pessoas assistindo o estudo de hoje. Das 12 que estão conectadas, somente 8 deram o ok, deram o joinha, o gostei. Então, aperta o gostei aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é importante
para ser mantido na plataforma. Então, dando continuidade, o plano de Deus é que não tenhamos apenas vida, mas que a tenhamos em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Dito isto, vamos ao mandamento. O que é que diz o mandamento? Numa sentença, o texto diz apenas não matarás. E o que isso significa? Na minha tradução, como eu falei para os irmãos, está escrito não assassinarás. E o que isto significa? A ideia do texto não inclui toda forma de morte provocada, mas especificamente o assassinato. Então, o mandamento está descrito sobre a punição da execução da morte, ou seja, o assassinato. Então, o mandamento não matarás não diz respeito a outro tipo de morte a não ser assassinato, e nós vamos entender o porquê o assassinato é condenável por isso. Eu acho que os irmãos já começam a compreender, porque já falamos que quem é o autor da vida, quem é o mantenedor da vida e quem é o consumador da vida? Resposta: Deus. Nós somos o quê? Administradores da vida dos outros, da minha. Então, sobre o outro, eu não tenho nenhuma autoridade. Minha filha está sob a minha administração. Minha filha está sob a minha educação. E eu, como pai, preciso preservar a vida dela. Mas não tenho autoridade sobre a vida dela, porque a vida dela pertence a Deus. Então eu só tenho como cuidar da minha vida. Então a ideia do texto inclui somente o assassinato. Duas palavras em hebraico são utilizadas para o texto de matar. E a palavra que é usada aqui é uma palavra rara no texto, que é razar, que significa assassinato violento de um indivíduo. Assim, o mandamento ele é separado entre o homicídio acidental. O que é homicídio acidental? É o não premeditado, que a justiça chama de doloso. É o que tem um que é doloso e o que é culposo. Os irmãos que conhecem aqui puderem me contribuir com o seu comentário, eu agradeço. Sei que se eu não me engano, o doloso é sem intenção de matar. E o culposo é com intenção de matar. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Eu não sou bom em direito, não sei essas coisas e estou colocando pelo que eu ouço e pelo que eu já ouvi muito falar de reportagens. Certo? Então, a lei considera assassinato, a lei considerava o assassinato a morte praticada com premeditação, que resulta do ódio e é praticada com armação de ciladas, ou seja, com emboscadas. Ou que na nossa linguagem em periferia quer dizer cruzeta, né? Ou mais ainda, a chamada cocó. A irmã Marilene Oliveira está dizendo que é o contrário. O homicídio culposo é sem intenção de matar. E o homicídio doloso é com intenção de matar. É isso mesmo, irmã Marilene? Responda. É isso mesmo para eu. E desde já lhe agradeço. Então, a lei diz, a lei proíbe o assassinato. E aí o que é que acontece? Olha que o homicídio acidental não está incluso do mandamento não matarás. Por quê? Porque o homicídio acidental pode ser até uma legítima defesa. Olha, observe que Jesus vai dizer que se eu já olhar para o meu próximo e odiá-lo, eu já o assassinei. Ou seja, a lei vai na intenção do coração. Se acontecer um acidente e esse acidente provocou a morte de outra pessoa e eu fui julgado por homicídio, eu espero em julgamento. Homicídio culposo, doloso, culposo, que não tem intenção de matar. Então, o que a lei condena é justamente o premeditado, aquele que a pessoa está cheia de ódio no coração, que geralmente é com armação de ciladas ou emboscadas, e é esse aí que a lei, que o mandamento bate forte e que não é aceitável diante de Deus. Por quê? Porque
por questões de ódio, por questões de premeditação, um homem que não é autor da própria vida, da vida do outro, que não tem autoridade sobre a vida de nenhuma pessoa, ele que é administrador, ele vai, por intenção, por ódio e por vontade própria, matar outra pessoa. Vamos lá. Havia em Israel cidades de refúgio para que suspeitos de morte pudessem encontrar proteção enquanto aguardavam julgamento. Qual era esse suspeito de morte, de homicídio culposo? É isso aí, irmã Marilene. Culposo que não tem intenção de... Mas alguém que cometia assassinato não poderia ser recebido nessas cidades. E nem mesmo o altar, se ele se escondesse como se esconderam quando Davi foi atrás, nem o altar poderia livrá-los da morte, porque sua ação era inaceitável perante o Senhor. Então, o assassinato não é aceitável diante de Deus. Já que o homicídio nasce no coração humano, porque observe, a lei, o próprio texto da lei já mostra que a intenção do coração diz respeito ao início do assassinato. Então, já que o homicídio nasce no coração humano, como podemos guardar puro o coração para que os desejos homicidas não nos dominem? Nós temos que a Bíblia diz que quem é que vai entrar no gozo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como é que o homem preserva puro o coração para que os desejos homicidas não os dominem? Aquilo que nós falamos todos os estudos aqui, seja na quarta, seja no domingo. E através de uma vida de relacionamento com Deus, dando lugar ao Espírito Santo que está dentro de nós para agir em nossa vida, vivendo uma vida de santidade, uma vida na qual os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, prevaleça em detrimento das obras da carne. Aquilo para quem eu der lugar é quem vai prevalecer na minha vida. Se eu der lugar à minha carne, é a minha carne que vai prevalecer. E junto com a minha carne estão os desejos homicidas. E quanto mais eu der lugar ao Espírito, é o Espírito que vai prevalecer e é ele quem vai executar. Executar a sua vontade na minha vida. Espero que os irmãos estejam compreendendo, vão sinalizando aí, estão entendendo, e já vou logo avisando que já temos 13 pessoas conectadas, na verdade 12 com 12 gostei, ou seja, tá tudo certinho. Tá dando pico de 13, 14, mas quando fixar em 14, aí eu começo a glorificar, que eu começo a registrar para os irmãos aqui, mas já muito grato pelas 24 pessoas que estão nos assistindo hoje. Como é que a lei funcionava no Antigo Testamento? Heifler, outro estudioso, ele lembra que a pena de morte, ela foi permitida e sancionada por Deus nos seguintes casos no Antigo Testamento. Preste atenção. Assassinato premeditado, 21, Êxodo 21, do 12 ao 14. Veja o que diz. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás. Vamos lá. Assassinato premeditado, adultério, sequestro, homossexualismo, incesto. Se os irmãos não souberem o que é incesto, é quando o filho abusa sexualmente, quando o pai abusa sexualmente do filho ou da filha. Né? Bestialidade, relação sexual entre homens e animais. Né? Desobediência aos pais, ferir ou amaldiçoar os pais, blasfêmia, profanação do sábado e sacrifício a falsos deuses. Tudo isso na lei do Antigo Testamento era pena de morte. Não tinha esse negócio de ser preso, não. Era pena de morte. Era execução. Imagina, desobedecer aos pais era pena de morte lá em Israel na época da lei. Como o mandamento ele é visto no Novo Testamento? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus declarou que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Já em Mateus 5, do 17, versículo 17, 21 e 22,
O Senhor Jesus deixa claro que o simples fato de, sem motivo, nos irarmos contra o irmão já nos coloca sujeito à impunidade. Nós já cometemos assassinato. E já tentamos contra a vida. Quando a pessoa odeia outro, ele já deseja o mal. E não existe maior mal que o homem possa desejar ao outro a não ser sua própria morte. Então, queridos, tudo isso só será tirado ou não existirá em nós quando nós ficarmos diariamente sujeitando a nossa carne à vontade ao nosso espírito e sujeitando o nosso espírito ao espírito de Deus. Ou seja, dá lugar ao espírito, anula ou reduz a potência da carne sobre nós. E o colocar nosso espírito em comunhão constante com o Espírito de Deus nos faz fortalece a nossa vida com Deus. Por isso que quando sempre estamos, por isso que sempre debatemos ou sempre insistimos em algo que muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos. Por quê? Porque dar lugar ao Espírito exige prática constante. Dar lugar à vontade de Deus exige comprometimento, exige disciplina, exige regularidade. O que eu orei ontem serviu para ontem. O que eu meditei na palavra de Deus ontem serviu para ontem. Hoje eu tenho que orar na mesma intensidade, meditar, ler a palavra de Deus na mesma intensidade, praticar a mesma intensidade, jejuar a mesma intensidade, para confessar meus pecados, para esvaziar minha carne, para anular os desejos pecaminosos, para viver uma vida de consagração a Deus. Cada vez isso exige prática, exige regularidade, isso exige praticidade, isso exige comprometimento com Deus. E nem todas as pessoas estão dispostas a fazer isso. Por isso que é muito mais fácil sentar e esperar uma profecia. É muito mais fácil sentar e esperar um recado dos céus vindo de uma irmã que ora todos os dias. É muito mais fácil para muitos irmãos terem curandeiros gospels. São curandeiros gospels. São aquelas irmãs ou irmãos que sempre estão lá orando e faz da sua casa um verdadeiro uma verdadeira casa de consulta espiritual, que basicamente não deixa de ser uma equivalência umbandista ou de mesa branca, de espiritismo mesa branca, dentro da igreja evangélica. Simples. É muito mais fácil ficar dependendo que Deus use uma pessoa do que eu pedir para que Deus me use. Eu pedir para Deus me usar não é de todo jeito, é todo dia orando, todo dia buscando, todo dia falando com Deus, todo dia se sujeitando à vontade de Deus e todo dia julgando tudo que está no mundo mediante a vontade de Deus. É entender o mundo sob a perspectiva de Deus, é viver o mundo sob a ótica da palavra de Deus. É julgar dentro de casa mediante a palavra de Deus. É julgar as ações, as minhas ações, as ações das pessoas ao meu redor segundo a vontade de Deus. Irmãos, é deixar de andar com quem não atua da vontade de Deus. E muitas vezes isso implica em abrir mãos até de pessoas que nós amamos e gostamos muito. Mas temos que ter a seguinte máxima: uma pessoa só é boa para conviver comigo até o momento em que ela consegue me deixar mais perto de Deus. Se ela não me deixa mais perto de Deus, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que me fortalecer para conviver com ela, para influenciá-la a viver a vontade de Deus. E não me deixar influenciar por isso. Existe comprometimento. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, cada dia crucificar a carne, cada dia jogar nossos desejos diante da vontade de Deus, cada dia crucificar nossos desejos na cruz de Cristo, cada dia viver a vontade de Deus. Isso exige compromisso, comprometimento, vida com Deus, relacionamento, oração e leitura e meditação na
Então, os cristãos, eles são advertidos com frequência contra o assassinato. Vamos ver o que diz lá 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Essas epístolas que são, essas cartas que são raramente usadas como referência, faço questão de leitura para criar prática nos irmãos em procurar essas epístolas, essas cartas. Lembrar que tem carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se entremete em assuntos alheios. E que também o ódio, nós somos advertidos contra o assassinato, e que o ódio também é assassinato. Vamos ver isso. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Já está no final da Bíblia, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. 3,15 de João diz o seguinte: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicídio. João é categórico. João vai falar lá no Evangelho de que quem vive, de que o pai da mentira é o diabo, e quem vive com isso é o diabo, e ele diz que o diabo é homicida desde o início. E aí vai entrar naquilo que nós vamos falar agora no início. Homicídio é uma das agora no final. Homicídio é uma das marcas do ímpio. Romanos 1, 29, veja o que vai dizer Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29 diz assim: estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, e são murmuradores. Isaías 1,15. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: e quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvireis. Veja por quê? Que as vossas mãos estão cheias de sangue. O homicídio é uma das marcas do ímpio, razão pela qual os que cometem não podem entrar nos céus. Vamos ver isso? Apocalipse 22, 15. O último versículo da Bíblia. 22, 15. Já no final de Apocalipse, ele diz o seguinte: porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras e quem quer que ame e pratique a mentira. Ficarão de fora. Por que isso? Porque isso não é prática de quem é nova criatura. E quem é nova criatura não tem prazer nessas coisas. Tanto que, quando um assassino se converte, que gera revolta na família de quem foi que teve parentes assassinados por ele e não concordam com o seu perdão, ele muda de vida. Quem mata, não mate mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem furtava, não furta mais. Quem mentia, não mente mais. Por quê? Porque o evangelho muda o homem. E o Senhor Jesus, ele transforma o homem, ele se torna uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Agora, mais um ponto que eu quero deixar sobre o homicídio aqui no final. O homicídio é algo realmente próprio do diabo, que é assassino. João 8,44, o Senhor Jesus vai dizer que ele, o diabo, ele é assassino, homicida desde o princípio. Portanto, todo aquele que for homicida, ele não é nascido de novo. E quando ele se converte, ele deixa de ser assassino. Não existe assassino crente, como não existe cristão que aceita Cristo e se torna, como também não existe crente mentiroso. Aí você vai dizer, oxe, como é que não existe, que eu conheço muito? Então, a resposta é o contrário. A pergunta não é se ele vai ser salvo, é se tem salvação ali. Porque do mesmo jeito
E ficarão de fora os cães e os feiticeiros, ficarão de fora os assassinos e aquele que ama e pratica a mentira. Do mesmo jeito que não é possível haver cristão assassino, não é possível haver cristão mentiroso. Se é mentiroso, a pergunta tem que ser o contrário, né? Se é mentiroso, então qual é a resposta? Não é cristão. Porque quem é cristão não vive na prática da mentira. Ele vive com a verdade. Ele respira a verdade. Ele até tem formas de dizer a verdade para não impactar. Cuidado de como vai falar a verdade. Ele não vive na prática da mentira. Aplicação para hoje. Quais são as ações ou os sentimentos que devemos evitar com rigor para que não sejamos tidos por culpados pelo que há em nosso coração? Quais são as ações ou os sentimentos que devemos evitar com rigor para que não sejamos tidos por culpados pelo que há dentro do nosso coração? O ódio, o rancor, a angústia, a raiva. Não deve permanecer a ira. Por isso que o Senhor diz, não dai lugar à ira de Deus. Irai-vos e não pequeis. Não é correto permanecer irado. A Bíblia até diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, irou de manhã, não pode deixar fechar o dia com essa mesma ira no coração. Conclusão, o estudo é bem simples, o próximo, e o nosso objetivo aqui é deixar que os irmãos compreendam que com 30, 40 minutos conseguimos transmitir de forma plena o conhecimento objetivo do estudo, nós já teremos chegado no nosso objetivo do estudo bíblico. Tá? Também gostaria de registrar que já estamos com 16 conexões simultâneas, 32 pessoas assistindo o bíblico de hoje, participando. Glórias a Deus por isso. 13 delas clicaram gostei. Se puder, clique mais, tá? Para que a gente possa ter esse sentimento de que os irmãos estão considerando que o conteúdo é relevante. Finalmente, toda a formulação positiva do mandamento é que devemos viver em paz. Romanos 12, 18. No que depender de vós, tende paz com todos. Amar o inimigo e orar por ele. Mateus 5, 44. Seu inimigo, orai pelos vossos inimigos, amai os que vos perseguem e orai pelos que... E evitar toda a sorte de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. No lugar desses sentimentos devemos ter benignidade, compaixão, perdoando-nos uns aos outros como nos perdoou e, mais importante de tudo, amor aos outros, ao próximo. Porque o amor, ele não tem espaço para ódio. O amor, ele não se ensoberbece. Ele não guarda ira. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, suporta. O amor jamais acaba. É só lembrar que o Senhor nos perdoou e nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, que Ele possa ter falado nesses poucos minutos ao teu coração como Ele falou ao meu. E a partir de hoje, os irmãos, se não sabiam, solidifique esse conhecimento. Não matarás diz respeito a assassinato premeditado. Diz respeito a assassinato de quem premedita matar alguém, de quem mata por ódio, quem causa emboscada e se prepara para matar outra pessoa. E ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa por mais errado que ela. Porque ele está abusando, está prejudicando. Existe polícia, poder de polícia para isso. Existe gente na segurança para isso. Mas tem muitos corruptos. Tem, mas eu não posso pensar que todos eles são corruptos ou que vão fazer isso. Mas a polícia prende e a justiça solta. Mas a minha função não é ser justiceiro. Eu não sou.
Quem é juiz é Deus. Quem é o autor da vida é Deus. Quem é o executor da vida é Deus e não sou eu. Sou administrador da minha vida e da vida daqueles que são incapazes, que estão sob a minha responsabilidade. Eu sou cuidadoso da minha própria vida. Que o Senhor, ele, pois, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E na próxima quarta-feira nós falaremos sobre manter a vida pura. Nós falaremos sobre o não adulterarás. E aí nós traremos sobre o porquê o adultério é considerado, era visto como pena de morte lá em Israel. O adultério ele não é aceito por Deus. E porque depois que você, porque somente porque somente o adultério, para você ter uma ideia, biblicamente quem adultera não pode mais casar. Ele violou com mancha a o casamento e o matrimônio, que é um pacto entre o homem e uma mulher, que representa o pacto entre Cristo e a igreja. Mas aquela que foi aquele ou aquela que foi assolado com adultério, ele está liberado para casar porque foi ele que foi maculado. Ou seja, ele não tem. Ou seja, o casamento é só para separar na morte mesmo. E aí nós vamos falar porque lá no Novo Testamento, quando os discípulos, quando os fariseus vão perguntar a Jesus por que Moisés autorizou dar carta de divórcio. E aí Jesus vai responder: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, opa, calma. Falei próximo domingo, próxima quarta-feira, viu? Desculpem aí. Eu só falei próximo domingo. Domingo é EBD. Quarta-feira é estudo bíblico. Então, no próximo estudo bíblico, na próxima quarta-feira, nós falaremos sobre o estudo número 13, sobre o não adulterarás. No próximo domingo, nós estaremos dando continuidade aos estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Já estaremos no penúltimo estudo, dando continuidade, e eu espero, a minha oração é que Deus me use, continue falando ao meu coração e fale ao teu coração. Que Deus continue nos abençoando, concedendo uma noite maravilhosa, e vamos assim orar, agradecendo pelo estudo. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Agradecemos pela oportunidade de vários irmãos que estão conectados conosco. Esses 17 irmãos, 17 conexões que estão conosco participando desse estudo hoje. Que em nome de Jesus são mais de 30 pessoas. 34 pessoas participando conosco. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esses irmãos que entenderam a importância do estudo e que estão participando conosco essa noite. Que eu possa ter falado ao coração de cada um, assim como falou o meu. Que eu nos prepare para vivermos uma vida de acordo com a tua palavra. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa nos curar. Que o Senhor possa nos corrigir. Nos fazer viver a tua vontade. Concede-nos uma noite de sono maravilhosa e um restante de semana abençoado. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém? E vou abrir o grupo do WhatsApp da igreja para que os irmãos possam comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, perguntem, e estamos aqui para tentar tirar essa dúvida dos irmãos. Que Deus, ele, pois, vos abençoe em nome de Jesus.